Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou responder uma questão que tem sido debatida por alguns teólogos. A questão é: chegou a hora dos adventistas deixarem de lado a mensagem de que haverá no futuro o estabelecimento de uma lei dominical de caráter mundial? Essa questão tem sido debatida. Algumas pessoas afirmam que está na hora dos adventistas reverem essa posição. Durante mais de 150 anos, os adventistas têm apresentado a mensagem de que haverá uma lei dominical de caráter mundial. A princípio, essa lei será promulgada nos Estados Unidos e, em seguida, os demais países irão imitar os Estados Unidos de maneira que essa lei se tornará mundial. Alguns teólogos parecem concordar com essa ideia, mas eu gostaria de apresentar a minha opinião a este respeito. Se a proposta de uma lei dominical ela for feita tendo como único argumento o religioso, certamente essa proposta não será aceita e jamais se tornará uma lei. Há um tempo atrás, o Papa João Paulo II, ele promulgou uma encíclica com o título Dies Domini. Nessa encíclica, o Papa fez uma defesa do domingo. Só que a forma como ele defende a observância do domingo nessa encíclica é bem semelhante à maneira como nós defendemos a guarda do sábado. Ele apela para a criação, para Gênesis 2, 1 a 3, usa Êxodo 20 para afirmar que nós temos que guardar os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento que ordena o repouso, o sábado. A diferença do nosso argumento é que o Papa João Paulo II afirma que os cristãos observam o repouso no primeiro dia da semana em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a única diferença na argumentação. Nós, adventistas, nós não admitimos essa mudança, essa troca. E da forma como o Papa João Paulo II apresentou a questão do domingo, o domingo jamais será aprovado, jamais se tornará lei. Só que o Papa Francisco, ele apresenta a ideia do domingo sob um prisma totalmente novo. Na encíclica Laudato Si, o Papa apresenta o domingo como sendo o domingo da religião, o domingo dos trabalhadores, o domingo do clima, o domingo também daqueles que não têm religião. Um ponto interessante é ele afirmar que não somente os religiosos precisam do domingo, mas também aqueles que não têm religião. Com o argumento usado pelo Papa Francisco, o domingo pode perfeitamente ser legislado sem sequer mencionar o aspecto religioso dele. É claro que, religiosamente falando, o domingo interessa. Os líderes religiosos não estão nada satisfeitos em ver as pessoas no domingo, fora da igreja, indo à praia, indo ao shopping, indo se divertir, quando, segundo eles, deveriam estar na igreja. Mas é claro que se uma lei dominical, ou melhor, se a proposta de uma lei dominical for apresentada visando benefícios apenas religiosos, essa proposta nunca vai ser aceita. O mundo hoje está amplamente secularizado e se o único apelo em favor do domingo for religioso, ele jamais seria aceito. Só que a forma como o Papa apresenta o domingo, o Papa Francisco, ele não traz apenas benefícios religiosos. Ele traz benefícios para os trabalhadores. Ele afirma que o trabalho tem escravizado as pessoas e as pessoas precisam se libertar dessa escravidão. Elas não podem ser escravas do trabalho. E tem também a questão do domingo ser promovido como domingo climático. E aqui eu quero tocar numa questão muito interessante.
Hoje, atualmente, existe mais pessoas convertidas à questão climática do que convertidas a Jesus Cristo. Não é estranho o que eu estou declarando. Você vai encontrar no mundo ateus que negam que Jesus Cristo é Deus. Os muçulmanos também fazem isso. Eles não reconhecem a divindade de Jesus. Eles reconhecem Jesus apenas como um profeta. Os budistas reconhecem Jesus como um homem sábio que viveu entre nós, mas não como Deus. Enfim, quanto à divindade de Cristo, nós temos apenas os cristãos convertidos em relação a essa questão. Mas com relação à necessidade de se preservar o meio ambiente, aí nós temos muçulmanos convertidos a essa questão, nós temos cristãos convertidos a essa questão, nós temos budistas que também estão convertidos a este respeito. E se você pensa que a questão ambiental, a ideia de que devemos preservar o meio ambiente, é uma questão apenas de político de esquerda, você está enganado. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele afirmou que o futuro do mundo é verde e digital. Ou seja, ele se apresenta totalmente favorável às questões relacionadas à preservação do meio ambiente. E talvez esta seja a jogada, fazer com que o domingo seja aceito não utilizando o apelo religioso, mas o apelo climático, o apelo familiar, o apelo trabalhista, como uma medida que pode trazer benefícios não somente para a religião, mas também para os trabalhadores, para a causa ambiental, enfim, para o planeta, para o clima. Apresentado sob esse prisma, o domingo tem grande possibilidade de ser aceito tanto por cristãos como por muçulmanos, por budistas e também por ateus, ambientalistas, pessoas secularizadas. E isto está em harmonia com o que o livro do Apocalipse parece indicar. Porque enquanto o selo de Deus será aplicado na testa, na mente, a marca da besta será aplicada na testa, na fronte, na mente e também na mão. Isto quer dizer que muitas pessoas irão aceitar o domingo sem sequer se preocupar com o aspecto religioso desse dia. Simplesmente porque concordam, simplesmente porque veem nisso uma boa ideia, um negócio bom para a família, um negócio bom para o clima, um negócio bom para o mundo como um todo. Por exemplo, se o texto de uma lei dominical chegasse a uma Assembleia Legislativa para ser votado com estes dizeres, por exemplo, devemos parar com nossas atividades aos domingos porque as religiões precisam que as pessoas estejam lá presentes para adorar a Deus nesse dia, no dia que Jesus Cristo ressuscitou. Esse texto jamais seria aprovado. Mas pense na possibilidade do texto ser diferente, do texto ser assim. Está proibido todo trabalho de natureza não essencial no domingo, com vistas ao bem-estar dos trabalhadores que precisam descansar nesse dia, como medida para reduzir a poluição do meio ambiente, como uma medida para se preservar a saúde e as melhores condições do planeta. Você acha qual seria a possibilidade desse texto ser aprovado, desse texto virar lei? Com certeza, seria por parte de um governante, de um deputado, de um senador, seria temerário ele votar contra um texto como esse, que beneficia os trabalhadores, beneficia a família, beneficia também o meio ambiente, beneficia a todos que vivem nesse planeta. Pois é exatamente o que parece promover a encíclica Laudato Si, que foi promulgada
no ano de 2015 pelo Papa Francisco. Enfim, podemos se surpreender, ao ponto de vermos o trabalho no domingo ser proibido sem nem sequer se mencionar nada a respeito da religião. É exatamente isso, o que pode acontecer. E essa encíclica papal parece estar a promover. Temos que entender uma coisa. O Papa Francisco, ele é politicamente, podemos dizer, diabolicamente correto. Porque ele consegue agradar os católicos, ele também consegue agradar os evangélicos. Muitos evangélicos chamam o Papa Francisco de irmão, porque ele já dirigiu alguns afagos aos evangélicos. Mas ele não só dirigiu alguns afagos aos evangélicos. Ele consegue também agradar os ambientalistas com a ideia de se fazer coisas que ajudem a preservar o meio ambiente. E ele consegue, com essa tolerância, com esse discurso agregador que ele possui, agradar também os políticos. Então, de uma maneira aparentemente inocente, ele está a promover a sua causa, que é a causa dominical. É sonho tanto de João Paulo II, que já deixou isso bem claro, como também das lideranças católicas. Eles sonham com a possibilidade de ver o mundo parado, todo tipo de trabalho proibido aos domingos, e as pessoas nesse dia se dirigindo à missa e tudo mais. Ou seja, o domingo seria uma ideia que agradaria a gregos e troianos. Quem viver, certamente verá.